Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui você fica por dentro dos acontecimentos mais importantes da humanidade. Nessa videoaula damos início a uma série sobre a Primeira Guerra Mundial. Antes de iniciar, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. A Primeira Guerra Mundial é considerada por muitos estudiosos o acontecimento que de fato deu início ao século XX. Ocorrido entre os anos de 1914 e 1918, esse conflito deixou marcas profundas e transformou os rumos da história humana. Mas ela não se deu por acaso e nem de uma hora para outra. Quem acompanhava os noticiários e o clima geopolítico da Europa desde o fim do século XIX sentia no ar que algo catastrófico poderia acontecer a qualquer momento. As disputas estavam acirradas no continente, sobretudo com o rápido desenvolvimento da Alemanha recém-unificada. Ela rivalizava com a França pelo direito sobre as minas de carvão na área de fronteira entre os dois países e disputavam o controle de colônias na África. Ao mesmo tempo, a situação entre Alemanha e Grã-Bretanha era tensa diante da luta pela supremacia industrial no planeta. Além disso, movimentos nacionalistas emergiram em grandes impérios ainda existentes na Europa, como o austro-húngaro, o otomano e o russo. Nesses territórios, diversos povos passaram a manifestar seus desejos por autonomia e independência. A situação era muito mais tensa na Península Balcânica, que na época era povoada por diversas etnias em conflito. Essas tensões por todo o continente levaram à realização de diversos acordos políticos e econômicos, firmados entre o fim do século XIX e o início do século XX. Alguns deles resultaram na formação de grupos que passaram a rivalizar uns com os outros. A Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro formaram a Tríplice Aliança, enquanto que a França, a Grã-Bretanha e o Império Russo se uniram na Tríplice Entente. A partir de então, o clima de guerra estava instalado, sobretudo porque esses grupos começaram a se armar na iminência de um conflito. Esse período, em que não houve combate de fato, ficou conhecido como Paz Armada. A situação piorou quando o Império Austro-Húngaro, apoiado pela Alemanha, incorporou ao seu território a Bósnia-Herzegovina, em plena efervescência dos movimentos nacionalistas na região. A Sérvia logo se posicionou contra, já que estava interessada em formar um grande estado balcânico. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em visita a Sarajevo, na Bósnia, foi assassinado no dia 28 de junho de 1914 por um jovem nacionalista sérvio. Isso serviu de estopim e desencadeou a Grande Guerra, que mais tarde ficaria conhecida como Primeira Guerra Mundial. A Sérvia foi invadida pela Áustria-Hungria como resposta e logo foi retaliada pelo Império Russo. Pouco tempo depois, os dois lados já haviam declarado guerra um ao outro e buscaram trazer para si os países neutros até então. Nesse contexto, o Império Otomano aderiu à Tríplice Aliança, que passou a ser chamada de Potências Centrais. O Japão e a Itália, apesar de um acordo prévio que a colocava na Tríplice Aliança, se integrou à Tríplice Entente. Inicialmente acreditou-se que a guerra duraria pouco tempo, mas essas expectativas foram frustradas, diante do equilíbrio de forças entre os dois lados. Pela primeira vez na história, países de todos os continentes estiveram envolvidos em um mesmo conflito, apesar de as batalhas terem ocorrido majoritariamente em solo europeu. A Primeira Guerra mobilizou grandes contingentes de população civil de vários países e se utilizou de armamentos com grande capacidade de destruição. Muito bem, aqui termina essa primeira videoaula. Espero que ela tenha te ajudado a compreender o início dos conflitos. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.